Então, boa tarde, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de João. Hoje vamos estar no capítulo 9 e novamente a ver o milagre incrível de Jesus. Ele continua em Jerusalém e enquanto está em Jerusalém encontra-se com um homem que era cego de nascença. E Jesus faz uma coisa bem invulgar. Ele está ali com aquele homem e decide curá-lo. E o que ele faz é, ele cospe no chão e pega um pouco dessa saliva, mistura a saliva e faz ali como que uma lama e depois espalha aquela lama nos olhos daquele homem cego e dá-lhe uma simples instrução: vai e lava-te no tanque em Siloé. E agora, isto fez-me lembrar aquela história no início do Evangelho de João, em Caná da Galileia, naquele casamento, em que a mãe de Jesus, Maria, dá uma simples instrução aos serviçais que estão a servir ali no casamento. Ela diz: tudo o que Jesus vos disser para fazer, vocês façam. E o que é certo é que este homem, apesar daquilo ser uma instrução um pouco estranha, este homem obedeceu a Jesus e foi, lavou-se, e à medida que que ele se foi lavando, os seus olhos foram abertos. E pela primeira vez, desde que tinha nascido, este homem viu pela primeira vez, viu o céu, viu o sol, viu os pássaros, viu a natureza à sua volta, viu aquela cidade, viu e olhou pela primeira vez nos olhos da sua mãe, do seu pai. Imaginem a alegria, o quão incrível aquele dia deve ter sido para aquele homem. Ele e toda a população ali a celebrar o que Jesus tinha feito. Mas mais uma vez o que nós vemos é que logo a seguir os líderes religiosos, ao saber desta história, eles ficam novamente indignados com Jesus, porque novamente Jesus realiza este milagre num sábado. E basicamente aqueles líderes religiosos, eles sentiam que eram moralmente superiores, sentiam que eram donos da razão, sentiam que eram iluminados, que eram privilegiados por Deus. E eles pensavam que sabiam como é que Deus operava neste mundo. E quando Jesus fazia estas coisas que saíam dentro daquele padrão que eles tinham definido para Deus, eles ficavam indignados, revoltados. Então chamaram aquele homem para pedir satisfações, chamaram os pais dele e outras testemunhas ali, basicamente a tentar forçar o homem a denunciar Jesus e a dizer que ele era um aldrabão. Mas o homem, apesar de naquele momento ele nem sequer nunca tinha visto Jesus, tinha estado com Jesus, mas lembra-se que ele recebeu o milagre já depois de Jesus, quando Jesus já não estava com ele. Mas aquele homem simplesmente disse: olha, eu não sei se Jesus é pecador ou não. O que eu sei é que eu antes era cego e agora eu vejo. Não é? A lógica dele é muito simples, e apesar daqueles judeus, líderes religiosos, continuarem a insistir com ele, ele disse: olha, nunca ninguém viu um milagre assim, em que um homem que era cego de nascença foi curado. Se este homem não viesse de Deus, então ele não seria capaz de fazer milagres assim. E isso foi como que a última gota. A partir daquele momento, aqueles homens ficam como que cegos de raiva e expulsam aquele homem daquele lugar. E a pergunta que fica é, de facto, quem, no meio desta história, quem é que é verdadeiramente cego? Será que era aquele homem? Ou será que eram aqueles líderes religiosos que eram incapazes de ver Jesus ali à sua frente, o Filho de Deus? O que é certo é que Jesus, no final da história, vai ter novamente com o homem. Desta vez sim, ele vê-o com os seus próprios olhos, está ali à sua frente. E Jesus pergunta-lhe: crês tu que eu sou o Filho de Deus? E o homem disse: sim, eu creio. E a sua vida foi completamente transformada. E eu leio essa história, eu identifico-me com esta história. Eu também sei que há uns anos atrás eu sentia que a minha vida por dentro estava como que numa escuridão, até um dia em que eu sozinho no meu quarto eu decidi render a minha vida a Jesus. Render-me às evidências que de tudo aquilo que eu já tinha experimentado, sentido, eu sabia que Deus era real e que Jesus era o Filho de Deus, e decidi entregar a minha vida nas suas mãos. O que eu sei é que naquele momento houve uma luz que entrou na minha vida, houve uma paz, uma
serenidade, senti o toque, o amor de Deus na minha vida, senti um novo propósito e sentido para a vida e toda a minha vida foi transformada. Foi a melhor decisão que eu alguma vez tomei. Então a pergunta que eu quero te deixar a ti é essa mesmo. Será que tu também estás a ver Jesus ou não?